Amados, nós vamos estudar um pouquinho aqui de uma grande maravilha que Deus colocou em nossas mãos nos dias de hoje. O Atas bíblico, o qual nós vamos estar entrando aqui num pouco da história e os seus conhecimentos gerais. E neste Atas bíblico nós vamos estar aqui abordando os 4 ventos do céu e os seus nomes. A Bíblia diz: e diz o Senhor a Abraão: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Gênesis capítulo 13, versículo 14, versos 1 em diante. Ao norte, as montanhas invernosas cobertas de neve, lá do Líbano. Ao sul, o semiárido do Negueb. A leste, extenso o deserto, e oeste, o grande mar. Estas são as fronteiras naturais da Palestina em seus limites. Foi encenada a história de Israel a partir dos dias do patriarca, um exame da paisagem, as estradas antigas, povoações e países que a rodeiam, e o pré-requisito para a compreensão adequada da história. Não possuímos qualquer mapa antigo que represente a Terra Santa no período bíblico. Se existe, poderíamos supor que iria apontar para o leste, pois no hebreu antigo a palavra avançar também indica leste, atrás, e na direção do mar significa oeste. A direita significa sul e a esquerda significa norte. Benjamim, o filho da mão direita, o da tribo dos Raquelitas, posicionada mais ao sul, e o Mar Morto, e também chamado em hebraico de Mar Avançado Oriental. O grande mar Mediterrâneo de hoje é também chamado de Último Mar Ocidental. Um dos mapas mais antigos existente é o de Medeba. É um piso de mosaico datado do século 6 depois de Cristo. A igreja em Medeba, ao leste do Mar Morto. Este mapa tinha o propósito de mostrar a Terra Santa A Bíblia é indicado o leste no centro. Aparece o Mar Morto, no qual navega 2 barcos. Ele foi preparado mais de 1000 anos depois da destruição do primeiro templo, sendo, portanto, de valor limitado para a identificação de sítios antigos. A Bíblia, como regra geral, não dá muita descrição dos povoados, suas localizações e caráter. Estas coisas eram tidas como certas na época. Só alguns versículos divergem dessas regras, sendo o caso mais notável a descrição de Siló na história de rapto das mulheres para os benjamitas. Eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló
que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Lebona, em Juízes capítulo 21, verso 19. Nada poderia ser mais exato, porque o escritor bíblico deu tantos detalhes sobre a localização de um sítio tão famoso na antiguidade quanto Siló. Provavelmente porque Siló havia sido destruída pelos filisteus e no princípio do período monárquico, quando a história foi escrita, ela se achava em ruínas. Ao contrário de Siló, a maioria dos locais são descritos em termos vagos na Bíblia, desde todo ao reconstruir o mapa antigo da Terra Santa. Nos vários períodos, devemos apoiar-nos firmemente em 4 fatores. Primeiro, análise da história, o caráter da topografia geral do sítio individual de acordo com as fontes disponíveis. Segundo, identificação em fontes posteriores. Terceiro, preservação do nome antigo com possíveis modificações durante a transferência do hebraico para o aramaico e o árabe. Quarto, o exame arqueológico do sítio em consideração de acordo com os dados acima. A pesquisa arqueológica avançou muitíssimo em nossos dias. Inúmeros detalhes do mapa da antiga Terra Santa são agora aceitos. O fator geográfico decisivo na história da Palestina e a sua posição mais afastada na extremidade sudoeste das terras povoadas e férteis do Oriente Próximo. Essa terra se estende em forma de um crescente desde o Golfo Pérsico até a Península do Sinai, o chamado crescente fértil em direção ao ocidente. Esses crescentes tocam o mar Mediterrâneo ao norte e leste e é cercado por montanhas elevadas, quando se intransponíveis, e cordilheiras, Amanos, Tauros, Ararat e Zagros. No navio dos crescentes fértil fica o extenso deserto sírio-árabe, que se estende desde o oeste para o deserto de Parã, a península do Sinai. Esta última separa a Terra Santa do Egito. O crescente fértil está hoje dividido entre o Iraque, Síria, Líbano, Jordão e Israel. A sua fertilidade provém de 2 fatores: terras baixas e abundâncias de água. Isto é especialmente verdadeiro em relação à região conhecida pelo nome grego de Mesopotâmia, entre 2 rios. É a parte mais rica do crescente fértil, cujas largas planícies são irrigadas e fertilizadas pelo fluxo de 2 grandes rios, o Tigre e o Eufrates. O rio da Bíblia é o Eufrates. A Síria e a Palestina foram menos afortunadas, pois representa as partes estreitas e improdutivas do crescente fértil e das 2 Palestinas, e a menor é a mais pobre. Os rios são estreitos e não permitem a passagem de barcos. Os leitos do rio são profundos e na antiguidade havia pouca possibilidade de utilizar suas águas para irrigação. A terra acidentada e as serranias deixam apenas planícies estreitas. As chuvas, em sua maior parte, caem em uma única estação,
e a sua quantidade diminuiu progressivamente à medida que se segue rumo ao sul. Apesar de ser a menor região, é a mais pobre da extremidade do crescente fértil. A Palestina ocupava uma importante posição geopolítica, como uma ponte entre as terras do crescente fértil e o Egito, a terra do Nilo, a Mesopotâmia de um lado e o Egito do outro. Eram terras de grandes rios. Em ambos os fundamentos da civilização foram estabelecidos, em fins de 4 milênios, características geográficas e econômicas similares colaboraram para o desenvolvimento dessas duas terras. Elas contêm extensas planícies aluvías cuja fertilidade depende de grandes rios que as atravessam. O rio é o fator integrante do mundial em cada um dos países. Ele fornece áreas convenientes de comunicação capazes de proporcionar ordem, paz e segurança, mobilizando também a mão de obra para a construção de diques e canais em larga escala. Os primeiros reinos poderosos surgiram sob tais condições, como um poder para impor a organização e a unidade em seus povoados individuais e até governar áreas além de suas fronteiras. No crescente fértil, esse foi o estágio histórico em que aparece em sucessão os sumérios, acadianos, os metanis e os hititas, e mais tarde os arameus, estes últimos tendo dado seu nome ao norte da Mesopotâmia. Aram, Naarim. Em contraste, o Egito manteve-se confinado e homogêneo em seu desenvolvimento. Apenas as várias dinastias se sucederam uma às outras no decorrer dos anos, desde o primeiro império até o médio império, reinados posteriores. Os comunicados entre o Egito e os reinos de crescente fértil passam necessariamente pela Palestina, estabelecendo assim o seu destino como uma ponte de terra. As campanhas militares varrearam sucessivamente a Palestina, a qual foi em muitos períodos governada por um ou outro grandes poderes. Todavia, nenhum avanço cultural importante teve lugar em qualquer dessa civilização sem que a Palestina partisse ou participasse dele de alguma forma. Os desertos que cercam a Palestina. A Terra Santa situa-se entre o mar e o deserto, e ambos influenciam a sua natureza. O vento ocidental traz chuva, benefícios, enquanto os orientais só trazem a secura do deserto. Quanto mais alto o lugar, ou quanto mais próximo do mar, tanto mais úmido o clima. O sul da Palestina encontra-se numa faixa de zona árida que rodeia o globo. As extensas regiões desérticas incluem a Terra Santa ao sul, ao leste, e o majestoso Monte Sier, projetado-se como um dedo, em direção à parte central do deserto. Não existe uma fronteira natural definitiva separando a área povoada das regiões desérticas, e os famintos pastores da estepe bateram as portas da Terra Santa
Desde os tempos imemoráveis, a influência da estepe e do deserto na história da Terra Santa é profunda, e as percepções desse deserto repete-se através das páginas da Bíblia. As regiões geográficas da Palestina, o terreno da Terra Santa é bastante variado, principalmente dividindo os fatores contrastes climáticos das regiões para regiões. A principal característica do relevo da Terra Santa e da Síria, a grande fenda que se estende desde o norte da Síria, atravessando o Vale do Líbano, o Vale do Jordão, o Arabá e o Golfo de Eleate, até a costa sudeste da África. Esta fissura divide a Palestina em ocidental, cisjordânia e oriental. A Transjordânia, há enormes diferenças de altitude e curtas distâncias. A distância entre o Hebron, as montanhas de Moabe, em linhas retas, não passam de 58 quilômetros, embora atravessá-la seja necessária uma descida de mais ou menos 915 metros para 360 metros abaixo do nível do mar. O ponto mais baixo na face da Terra, seguida de uma subida de mais de 915 metros. Esse contraste forma o árido Arabá na extremidade do deserto da Judéia, com suas escarpas irregulares. Ao lado oposto, os planaltos férteis irrigados da Transjordânia. Essas variações do terreno e clima deram lugar a padrões extremamente diversos de povoados na Palestina, que resultaram em divisões políticas correspondentes na maioria dos períodos. Em várias ocasiões, as regiões mais distintas da Terra Santa são claramente definidas e listadas na Bíblia segundo a topografia e o clima. Em Deuteronômio, capítulo 1, verso 7, Josué, capítulo 10, versículo 40, e capítulo 11, versículo 16, e em Juízes, capítulo 1, versículo 9, até mesmo uma lista de classificação geográfica administrativa da cidade de Judá é dividida em 4 regiões principais: o Negueb Sul, Cefela, planícies, regiões montanhosas e estepe, ou deserto. Josué, capítulo 15, versículo 21, 33, 48 e 61. As montanhas e rios da Palestina, as rotas internacionais do Antigo Oriente. As estradas principais desempenham um papel muito importante na história da Terra Santa. As povoações da Palestina se localizam nas encruzilhadas do Antigo Oriente. A rota mais importante era a estrada que ia da Mesopotâmia ao Egito, e nela fundaram-se destacados centros políticos. Desde os primeiros tempos, as caravanas comerciais viajavam pelas principais estradas, levando seus produtos, objetos preciosos e artigos de luxo. Prover a necessidade das caravanas e a segurança tornou-se uma fonte constante de renda. Essas estradas, porém, não eram abertas apenas para o comércio. Campanhas e conquistas militares também palmilharam no discurso da história, deixando na sua esteira destruição e desolação. Na maioria dos períodos da Terra Santa,
foi dominada por poderes estrangeiros do norte ou do sul, que procuravam principalmente tomar posse dessas rotas. O relevo montanhoso da Palestina dita o curso da estrada e principal rota internacional que liga o Egito como o norte da Síria e a Mesopotâmia, atravessa a Palestina de sul a norte, seguindo a linha costeira ao sul até alcançar a barreira de Nabal Kenash, onde era obrigada a se desviar para o leste a fim de rodear a Feg e seguir e circuncidava a extremidade leste da planície de Saron ao norte e passavam para o vale de Jereel, pelo vale de Aruna em direção a Megido. Ouvia o vale de Dotã, dali era provavelmente, passava por Bet-Sean, seguindo para o norte de Azor, e o Beca, libanês, ou atravessava o Jordão até Damasco. O segmento do Egito através do Sinai era chamado Caminho dos Deuses, Loros, pelos egípcios, e certa vez foi chamado Caminho para a terra dos filisteus, em Êxodo capítulo 13, versículo 17. A não ser por esses exemplos, a grande rota, tronco internacional, não é citada na Bíblia ou em fontes extrabíblicas, romanas e outras. A segunda rota era a Estrada Real, Números, capítulo 21, versículo 22, que passa pelo país montanhoso da Transjordânia, junto ao deserto, e uma rota secundária que vai de Damasco ao Egito, estando a sua importância no fato de estrada para a Arábia serem ramificações existiam várias outras estradas secundárias, locais usadas largamente pelo tráfico local. Em caso de necessidade, elas também serviam como alternativas às caravanas dos comércios internacionais. Os mapas mostram apenas as rotas mais importantes, especialmente a citada pelo nome na Bíblia, que o caso aí seria a produção de alimentos. Era uma base de economia da antiguidade. A alimentação era monótona e muito mais simples que a de hoje. Cada região dependia principalmente da produção local, embora houvesse lugares onde se vendia cereais, outros alimentos e escopos. De tal comércio mantinha-se restritos. No Antigo Oriente, a produção de cereais era feita nas planícies, junto aos rios, nas regiões circunstantes, marginais, nas estepes e planície do norte. Era comum a criação de ovelha, bem como a de gado e de cavalos, e certas áreas da criação de camelos em largas escalas, principalmente no deserto da Árabe. Não começou até o fim do segundo milênio. O jumento era o animal de carga mais importante. A Palestina também produzia cereais, embora a agricultura e a horticultura investisse nas prioridades. O outro ramo de economia no Antigo Oriente era o trabalho com metais. Uma importante fonte de ouro encontrava-se na terra de Punt, ao sul do Egito. Esta ponte pode ter sido Ofir bíblica, para o qual Salomão enviava os seus barcos. 1 Reis, capítulo 10, versículo 11. Os dois metais mais comuns usados
em armas, ferramenta, era o cobre e o ferro, produzidos principalmente na Ásia Menor. E no Cáucaso, assim como em Chipre, segundo a Bíblia, o ferro, o cobre, era extraído das montanhas da Terra Santa, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 9. Evidentemente, uma referência às minas das eras circunvizinhas, Vale do Líbano, sul de Gileade, especialmente as minas de cobre de cada lado do Arabá. As montanhas do Líbano, no anti-Líbano, Síron, havia floresta de cedros e outras árvores, fontes importantes de madeiras para construção. Não só a Palestina e a Síria, como também o Egito e a Mesopotâmia. As florestas de Aurã e do Monte Seir, Edom, só servia provavelmente às necessidades locais. As cidades costeiras tornaram-se centro de indústria têxtil por ficarem próximas às fontes das conchas murex usada para fazer a pura de Tiro, a púrpura de Liro, uma tinta reservada ao tecido de maior valor. O nome helenista para Canaã, Fenícia, está ligado ao termo grego para a púrpura vermelha, poemix. Em documentos do século IV a.C., encontrados em Ugarit, cidade portuária ao norte da costa da Síria, é feita menção a tecidos importantes de aço, Asdote, Asquelon. Nos dois documentos ugarísticos, as fontes acadianas posteriores a Asdote e talvez também Asquelon são mencionadas como centro de exportações pesqueira. Deste modo, podemos supor que existia uma indústria de conservas de produtos de pesca na cidade costeira sulina. Parece que em vários períodos o sal era obtido do Mar Morto e do Monte de Sodoma, como testemunhado pelo nome de Ir Ameleade, a cidade do sal na extremidade noroeste do Mar Morto. O cultivo de vários tipos de resinas aromáticas na região do Mar Morto para o fábrico de perfume tinha igualmente certo destaque, já que a região possuía clima apropriado para isso. Os principais centros de produções de perfumes, porém, ficavam ao sul da Árabe. Os vários ofícios permaneciam como segredos comerciais das famílias e das associações tribais em suas áreas particulares. Uma especialidade do Vale do Jordão, perto de Sucote, era a fundição de utensílios de metal. 1 Reis, capítulo 7, versículo 46. Como confirmado pelas as escavações arqueológicas em Sucote, uma arte bem desenvolvida em Canaã era a escultura em marfim, produto de luxo usado pelos ricos e pela realeza para a ornamentação arquitetônica de peças e imobiliárias. As presas eram importadas de Cush, Núbia e da terra de Nile, ao norte da Síria.
o centro dessas indústrias no período cananeu se localizava ao longo da costa no período israelita, principalmente em Damasco, Amate e talvez em Samaria. O comércio ocupava então geralmente uma posição importante na economia da Palestina, especialmente naquelas áreas ao longo das principais rotas comerciais. As culturas primitivas no Oriente Médio, os primeiros sinais da civilização humana são reconhecidos no desenvolvimento da produção de alimentos, agriculturas e fundações de cidades, colônias organizadas. Traços e civilizações foram encontrados já na Idade Média da Pedra, Mesolítico. Há 10 mil anos, calcula-se, segundo conhecimentos atuais, Jericó, a cidade mais antiga do mundo, pois no século VII, no milênio aí, já era cercada por um muro de pedra maciça, Jarmo, ao norte da Mesopotâmia, e mais ou menos a sua contemporânea, embora não pareça não ter passado de um vilarejo, só pesquisas futuras irão provar se Jericó foi realmente a primeira e a única cidade na época, e se o Vale do Jordão, o menor dos vales e rio do crescente fértil. Cabe a designação ao berço da civilização. Durante o milênio aí, o quinto milênio, a idade da pedra final, neolítico, no tempo 4 do milênio, o católico, o progresso do homem está em evidência através de todo o crescente fértil. Nesse período, a Mesopotâmia toma dianteira, mas no Egito, desenvolvimentos paralelos também estava tendo lugar, assim como os outros países que ficam entre eles, a Palestina, a Síria. Essas culturas primitivas recebem hoje os nomes de sítios, onde foram primeiros descobertas. Na tabela comparativa, as principais culturas são listadas cronologicamente. Os rios do Jardim do Éden, onde se acha os antigos centros da civilização segundo a Bíblia. A resposta para isso, sugerida na descrição dos 4 rios que saem do Jardim do Éden. É natural que os antigos crescem, que os rios do Éden fossem o que atravessava a terra onde as águas eram mais abundantes, os principais sendo o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia. O rio Pison e Gion não foram identificados, e porém ter sido simplesmente simbólico, mas desde que avalia uma das regiões de Cush, em Gênesis capítulo 10, versículo 7, parece que a referência aponta os 2 principais afluentes do Nilo, azul e o branco. Por esses foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Gênesis capítulo 10, versículo 5. As famílias das nações em suas terras, tabela das nações. A Bíblia preserva uma lista ímpar das nações do mundo dentro do escopo do povo de Israel. A lista de família humana, as gerações dos filhos de Noé, as terras do mundo, e os povos são divididos em 3 linhagens principais.
os filhos de Sem na Mesopotâmia e na Árabe, os filhos de Cã no Egito, e no hábito de sua esfera de influência aos filhos de Jafé. Nas terras ao norte e oeste, inclusos na lista, estão cidades reais e centros importantes, crescentes, férteis na terra de Sinear, sul da Mesopotâmia, e na terra de Canaã. Mesmo que nem todas as identificações sejam exatas e alguns dos nomes não foram absolutamente identificados, as divisões geral é bastante clara. 3 esferas de povos e terra que convergem na região da Terra Santa. Escavações arqueológicas na Palestina, mostra o lado geográfico da Bíblia, iniciou seriamente há cerca de 150 anos com a viagem de pesquisa. Em 1838, o Sr. Robinson ele registrou muitos nomes de sítios bíblicos ainda preservados no idioma árabe. Todavia, ele e vários outros que vieram depois dele não perceberam que um povoado com o nome bíblico talvez não mais se achasse no lugar original do sítio do Antigo Testamento em 1890. Friedrich Peter provou o que outros estavam afirmando há tempos, a saber que outeiros provenientes de cumes achatados em pontos estratégicos do país era realmente o cúmulo de escombros de cidade. Após a cidade construída no decorrer dos séculos, tais outeiros são geralmente chamados tel, termo semítico, significado outeiro, ou morro pequeno, que gradualmente adquiriram tratamento específico designado a um monte formado por ruínas. Antigas pesquisas arqueológicas, desde Robinson, não só registra nomes e lugares nas línguas árabes, como também mapearam o país e indicaram detalhes ecológicos e sociológicos. Períodos calcolíticos no tempo aí, o terreno e a população, a escavação de Friedrich Peter inauguraram as atividades da escavação da Palestina, seguindo o exemplo do gigantesco como Laertes na Assíria. Em Troia, tornou-se claro que esses telos foram formados pela sucessiva construção e destruição de povoados no mesmo sítio. Quando uma cidade era destruída, os períodos se designavam, acrescentando nova camada de escombro à altura do tel. Durante o período dos cananeus israelitas, esses sítios tenderam a permanecer em locais com condições favoráveis para sustentar a habitação humana, a saber, boa água, terra arável, posições defensáveis e vias de comunicações. O termo árabe para outeiro e tel, o hebraico, nos últimos 60 anos, inúmeras escavações foram feitas em sítios importantes da Palestina. As técnicas de regiões e análise de descobertas estão se tornando cada vez mais refinidas. As camadas de entulho são o foco principal da escavação. As camadas de ocupação são chamadas estratos. Daí, estratigrafia, todas as características
arquitetônicas e outros artefatos são atribuídas às suas respectivas camadas. As diferenciações meticulosas são estratos apoiados na relação física entre as características das datas relativas à base dada à natureza de artefatos encontrados em cada estrato, especialmente ferramentas de pedras e vasos cerâmica, geralmente em pedaços, cerâmicas adaptadas perfeitamente a esta tarefa por duas razões. Quando um vaso é quebrado, ele se torna inútil e é descartado, mas os fragmentos de cerâmica, especialmente os vasos queimados no forno, são duros como pedra e sobrevivem assim à devastação do tempo, ao contrário dos materiais orgânicos que ao longo designaram no solo úmido, e muitos fragmentos de louças de barro em cada camada são classificados segundo seu estilo e tipo. A tipologia de desenvolvimento progressivo de estilo de cerâmicas e aparecimento de estilos importados de culturas vizinhas estão se tornando cada vez mais reconhecíveis ainda, e aumenta o volume de material escavado, publicado, uma corporação entre as descobertas nos vários estratos e diferentes escavações. Esta gradualmente formada, uma escala reconhecida é a tipologia, a cerâmica para dotação arqueológica, a descobertas, inscrições ou objetos importados de estilos artísticos datáveis também ajuda a depurar a datação. Para os períodos históricos tratados nestes atlas, pode ser também possível comparar o extrato sucessivo e camadas ocasionais de destruição como os eventos históricos registrados pertencentes a um determinado sítio, ou mais frequente na região geral em que um sítio se encontra. Todavia, tais comparações são capciosas e exigem muitas cautelas. Com frequência, os eruditos saltam para a conclusão prematura sobre a suposta datação histórica deste ou aquele extrato escavado. Com base apropriada para as escavações, a pesquisa arqueológica procura colher todos os dados relevantes disponíveis para reconstruir os meios de subsistência e padrões de localizações, as localizações no sítio e etc. O alvo é obter um quadro de habitação humana em todas as suas facetas, um ambiente físico específico. Só conhecemos as primeiras culturas na história da Terra Santa mediante a pesquisa arqueológica. A transição revolucionária do homem na Palestina, do morador de caverna para o fundador de vilas e cidades, é melhor apreciada em Jericó, a única cidade desde os períodos conhecidos como mostrado tais realizações nas construções e tecnologia. Isto contrasta com um sítio aberto disperso aqui e ali junto às terras aráveis. O progresso da primeira civilização não foi sempre suave e pacífico. Declínios e retrocessos se seguiram a picos a realizações. Novos conquistadores desalojaram os habitantes de sua cidade ou se instalaram em seus meios no período calcolíticos, aí no 4º milênio antes de Cristo. Muitos povoados foram fundados principalmente nos vales férteis à beira do deserto. Foi nessa época que o cobre veio a ser usado juntamente com os utensílios de pedra. A última fase dessa era veio a ser chamada de cultura clausiana,
como um grupo de pequenos montes da parte sudeste do Vale do Jordão, onde a cultura foi primeira descoberta. Telelite, Chanshu. Ela veio a ser bastante conhecida mais tarde por meio de vários sítios perto de Berseba. Essa colônia se espalharam por amplas áreas e não era fortificada. Os habitantes se ocupavam de agricultura, criação de gados, indústrias cereais, inclusive a exploração de minas de cobre. Suas habilidades técnicas artísticas são notáveis. Um depósito de utensílios de cobre encontrado na caverna do tesouro no deserto da Judéia supera em qualidade e beleza todos os outros objetos descobertos no Oriente. No mesmo período entre as terras das primeiras civilizações, a Palestina manteve uma posição respeitável até o final do quarto milênio antes de Cristo. O Antigo Oriente no terceiro milênio. Nós vamos deixar essa parte do estudo aqui para estar comentando isso em outra aula.